Olá, gente! E aí, já estamos aqui de volta, uma quarta-feira de sol. Aliás, como eu tenho dito, né? Esse dia de sol, que bom, a gente não pode reclamar da temperatura. Então, hoje temos convidados maravilhosos aqui. Mas antes de anunciá-los, já vai acessando o Facebook, deixando seu comentário, mandando um oi, ou também pelo nosso WhatsApp, 5199-815-9990. E como é de praxe, nós temos assuntos super legais hoje. A gente vai conversar aqui com o treinador em PNL, Marcelo Costa da Rosa, que vai falar sobre um assunto que eu não sei se vocês conhecem. Comunicação generativa. Já ouviu falar? Fica ligado, vai virar moda e nós vamos entender o que é isso. Bom, guris, muito obrigada pela presença. Prazer ter vocês aqui. Assuntos que me interessam muito, tenho certeza que o pessoal também vai achar ótimo. Legal. Então, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, Marcelo, comunicação generativa. Isso é um termo relativamente recente. Eu vou querer que tu explique para mim também e para quem está nos assistindo no que consiste a comunicação generativa e por que ela é considerado o que há de mais moderno, digamos assim, nessa área de ferramentas, digamos, de autoconhecimento, depois da psicoterapia e do coaching. Perfeito. O que acontece? A comunicação generativa é um método de intervenção pessoal. Gerar mudanças, ajudar o ser humano a mudar aquilo que ele tenta mudar, que é mudar e não está conseguindo, né? As nossas questões que nós queremos mudar na nossa vida têm um fundo emocional. 95% são coisas que ocorrem no nosso inconsciente, na nossa mente inconsciente. Coisas que nós não temos consciência e que nós acabamos nos comportando dessa forma, né? Por exemplo, um medo que eu tenha. Eu não tenho consciência de o que acontece comigo que me gera esse medo, mas eu ainda assim experimento esse medo. A comunicação generativa nos ajuda a perceber qual é a estrutura desse medo, como ele se constrói na minha mente, no meu inconsciente, e depois me ajuda a verificar como é que eu quero ficar emocionalmente para lidar com o meu desafio, olhando para o futuro, né? Então tem algo que aconteceu lá no meu passado, que me gerou um aprendizado, e esse aprendizado naquele momento foi útil. Mas hoje eu, como um adulto, posso ter novas escolhas, posso ter novos aprendizados. A comunicação generativa me ajuda a experimentar estados emocionais que me ajudem a mudar os meus comportamentos e os meus resultados. E por que ela é considerada, né, a terceira geração das intervenções pessoais? Nós temos a psicoterapia, que é centenária, temos depois o coaching, né, veio o coaching depois, que nos ajuda com planejamento, com metas, e a comunicação generativa chegou como um terceiro modelo de intervenção pessoal, né? É um modelo muito mais focado na questão emocional e como você quer ficar naquele teu desafio, né? Então, assim, eu não vou investigar, eu não vou fazer análise para tentar entender o que está acontecendo. Eu parto do pressuposto de que toda experiência possui uma estrutura. E se eu aprendo a identificar essa estrutura, quando eu falo estrutura, eu estou falando de imagem, som e sensação. Se eu mudar essa estrutura, eu consigo mudar como eu me sinto naquele desafio. E aí, de forma rápida, de forma efetiva, eu consigo ter uma mudança. Muitas vezes eu estou falando aí de mudanças de 40 minutos, 1 hora, no processo de atendimento, por exemplo, né? Então, eu vejo como uma necessidade. Porque hoje, as pessoas não têm mais tempo para esperar... eu quero mudar daqui 5, 10 anos. Não, o mundo está rápido. As pessoas querem a mudança agora. E a comunicação generativa, ela chega como uma ferramenta que me ajuda a ter mudanças rápidas e efetivas. Porque, na verdade, cada um é uma coisa e tem as suas indicações, né? Não quer dizer que um é melhor, só que é um método novo que seria realmente mais pontual e rápido. Exatamente. No entanto, que trabalha as emoções, coisa que o coaching não faz. Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. Tá, e mesma coisa, a pessoa precisa já saber de antemão qual é o seu problema? Ou muitas vezes chegam e dizem assim, olha, eu não tô bem nessa área, mas eu não sei... o que é. Porque uma coisa é eu dizer, eu tenho medo de avião e eu não quero mais ter esse medo. Bem Outra pontual. coisa é, não sei para onde vou, quem sou, de onde vim, para onde vou, né? Sim. Então, dá para trabalhar também essas questões mais existenciais, digamos assim? Sim, dá para trabalhar. O nosso desafio aqui é ser bem específico no que eu quero mudar. Se chega uma pessoa para mim e diz,
eu não sei o que eu quero na minha vida. Me ajuda. Tô precisando de ajuda. Eu vou te perguntar, tá bom, eu te ajudo. O que tu quer? Como é que tu quer ficar? Ah, não sei. Muito bem, então a gente vai te ajudar a perceber com o teu inconsciente o que tu desejas. Mas eu nunca vou impor nada, né? Eu vou sempre respeitar o desejo do meu cliente. Então eu preciso saber dele, o que ele quer. Né? Se ele me disser, cara, não sei o que eu quero, eu não Esse é o primeiro passo, né? Senão a pessoa também não tem nem como sair do lugar para saber qual é o seu destino. Exatamente. E o que move a pessoa a sair do lugar, né? Duas coisas. Ou ela quer muito algo, ela sabe que ela vai ter muito prazer quando ela conquistar algo e ela vai em direção àquilo, ou onde ela tá doendo muito, tá muito ruim. E aí essa dor faz com que ela tente sair de lá, se afastar daquilo, né? Então são essas duas coisas que movem a mudança. Pois é, e eu já ouvi isso de assim, as duas, na verdade, é a dor ou o prazer. Exatamente. O que mexe mais com a pessoa? O que mais tu percebe que é o que tira alguém da sua zona de conforto? Sim. Olha, as pessoas têm modelos diferentes. Cada pessoa vai responder da sua forma, certo? Eu olhando pra mim, assim, tem muitas coisas da minha vida que eu busquei, buscando o resultado, buscando o prazer, mas também teve coisas que eu busquei de mudanças pra mim. Cara, eu não aguento mais isso, eu quero mudar. E aí eu busco uma mudança. Eu te digo assim, quando dói, quando o cliente tá naquele momento assim, eu não aguento mais, aí a mudança se torna fácil. Porque ele já mobilizou energia pra sair de lá e definir o que ele quer. Aí isso torna a mudança bem efetiva. Isso facilita porque tu sabe que o lugar onde tu tá é desconfortável. Eu adoro quando o cliente chega pra mim e diz assim, cara, vamos marcar um atendimento? Eu digo, quando tu quer? Ele diz, cara, quero hoje, vamos agora. Porque eu preciso muito mudar isso, né? Então, esse tipo de cliente é o cliente que vai ter ótimos resultados. Porque ele quer muito e ele está mobilizado para essa mudança. É interessante porque assim, a gente recebe aqui coaches, psicólogos, enfim, treinadores de várias áreas e no fim das contas até treinador físico mesmo. E uma verdade é absoluta, qualquer mudança só acontece se a pessoa quer. Aquela história da mudança é uma porta que se abre por dentro. Sim. Não existe como motivar alguém a mudança se não for ela mesma, sim, né? Sim. E tem uma questão de amadurecimento aí também, né? Porque se a pessoa não quer mudar, qual é o pressuposto? Ela tem ganhos com aquilo que ela está experimentando, né? Ah, eu quero mudar de emprego. Por que tu não muda? Bom, porque aqui tá ruim, mas tá bom, sabe? Eu tenho ganhos aqui também. Então, tem uma questão de maturidade, assim, tá? Eu sei que onde eu tô tendo ganhos e pra mim tá ok. Eu sabia que tá assim, né? Ou não tá ok, eu quero mudar. Aí que começa, de fato, a mudança, né? Agora, a pessoa também se dá conta de que ela tá onde ela está por uma escolha dela também. Sim, pelo menos é uma ação consciente, não é eu tô aqui porque eu tô e enfim, eu não tenho condições de sair Exatamente. disso. Agora, Marcelo, por que comunicação generativa? Generativa, porque ela produz mudanças generativas, né? O que é isso? Se eu trabalho uma questão específica, por exemplo, eu não consigo estudar história, tenho dificuldade de estudar história. Aí eu vou fazer um trabalho para que a pessoa consiga se concentrar para aquele estudo específico, certo? É possível que a nossa mente generalize isso. Se eu sou capaz de me concentrar para estudar história, eu também sou capaz de me concentrar para estudar matemática. Também sou capaz de me concentrar para estudar geografia. Então, a nossa mente ela generaliza essas mudanças a ponto de que o meu inconsciente acaba influenciando em outras coisas quando eu busco essa mudança. Então, eu preciso ser bem específico onde eu quero trabalhar, porém, o resultado pode se tornar algo generativo, que se generaliza na nossa vida. Nossa, ficaram muitas dúvidas aqui. Eu tô aqui pensando, eu só fiquei pensando se eu teria condições de me concentrar para matemática. Isso não sei se eu já consegui na minha vida. Ô, matéria horrorosa. E sabe o que é mais legal? A comunicação generativa ela parte do pressuposto de que nós já temos todos os recursos que nós precisamos para mudar. Né? Então, vamos pegar esse exemplo, se você me permite. Claro. Estudar para matemática. Eu quero estar concentrado. Ok. Mas você sabe ficar concentrada, talvez não para isso, mas você já ficou concentrada algum dia na sua vida para alguma coisa. Se você é capaz de ficar concentrada um dia para alguma coisa, você também é capaz de ficar para estudar matemática. A questão é, como é que eu faço? Que tipo de historinha eu vou contar para mim mesmo que vai me permitir acessar
essa concentração para esse estudo. Se eu sou capaz lá na geografia, eu também sou capaz da matemática, entende? Então, nós vamos aprender como nós fazemos para aprender. E isso nos permite ter um resultado diferente, né? E isso vale para tudo, né? Se eu tenho medo de pegar o carro e eu quero ficar confiante, algum dia na minha vida eu já fiquei confiante. E eu posso aprender a experimentar essa confiança na próxima vez que eu for pegar esse carro. Sim, tu vai usar essa emoção, esse sentimento e mandar para outra coisa. Enquanto isso, eu vou ficar aqui pensando que, graças a Deus, eu já acabei, né, a escola e não preciso mais me concentrar para matemática, até porque eu já sei fazer regra de 3, que para mim eu uso para tudo. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo e já volto. E eu estava conversando aqui com os colegas de sofá, que é um momento, esse quadro, ele é um momento em que eu, pelo menos, paro e fico olhando para ele e eu não penso em nada, eu fico só ali curtindo, sabe, assim, meio... E isso é bom, porque eu acho que é o efeito também que os bebês têm no ser humano, a gente fica só ali apreciando aquela ingenuidade, aquela inocência, e por isso que eu gosto tanto desse quadro. Vocês, o que vocês acham? Pode deixar aí nos comentários. Isso tem alguma coisa a ver com programação neurolinguística? Eu consigo fazer um link aí? Consigo, porque quando eu estou nesse momento que eu estou olhando o que está acontecendo, viu? o que eu estou fazendo, né? Muitas vezes eu estou saindo de coisas que nos atrapalham. O que nos atrapalha? O passado, pensar no passado, pensar no futuro, no que vai acontecer, me gera ansiedade, pensar nas outras pessoas, pensar em mim mesmo. Isso tudo vai me tirar do que é agora. Uhum. Agora, quando eu coloco foco em alguma coisa e fico presente, no aqui e no agora, eu estou mais consciente daquilo que está acontecendo, né, comigo. Estou mais aproveitando o momento, né? Isso, de certa forma, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu imagino que seja um pouco o princípio da meditação, ou essa coisa toda que as pessoas têm falado muito, que é o se concentrar no presente mesmo, né, no que eu estou fazendo agora, e deixar o resto, assim, o foco, né? Sim. Tá consciente do Exatamente. que eu estou fazendo. Isso me ajuda a estar mais consciente do presente, né? Se eu quero, por exemplo, fazer uma tarefa, é muito mais fácil ter êxito na tarefa se eu estiver no aqui e agora, do que se eu estiver pensando no que eu fiz ontem, ou estiver pensando no que eu vou fazer depois. Ou no WhatsApp, porque hoje em WhatsApp. dia a gente tem essa dificuldade, que é a instantaneidade de tudo que está acontecendo. Então, às vezes é difícil, eu sinto dificuldade de ver um programa na TV, às vezes, porque eu estou vendo aqui e estou aqui, Sim. né? Sim. Isso não é bom. Isso vai tirar a nossa atenção, né? Uhum. Vai dividir ela, né? E eu não consigo estar 100% aproveitando aquele momento, né? Teoricamente é algo que eu quero fazer, né? Assistir um filme, eu quero curtir o filme. Quero estar prestando atenção no que vai acontecer na história. Quero entrar na história. Né? Se eu começo a pensar, por exemplo, no WhatsApp, eu não vou conseguir estar ali. Já era. Vou estar pensando numa tarefa que eu vou fazer, no que eu vou falar com outra pessoa, né? Então isso me tira do presente. Agora, Marcelo, tu é treinador em PNL. Qual é a relação, então, da PNL com a comunicação generativa? Legal. A comunicação generativa, ela nasceu das ferramentas da PNL. Né? A PNL, ela estuda a experiência subjetiva da nossa mente. Como nós organizamos as informações que nós recebemos e construímos na nossa mente essas informações, né? A comunicação generativa, ela é a soma de 3 fatores. As ferramentas da programação neurolinguística, mais as ferramentas da hipnose ericksoniana, que é uma hipnose conversacional, mais a criatividade humana. Então eu junto esses 3 fatores para construir um processo de mudança. Então eu vou utilizar as técnicas da PNL, entrar nessa comunicação através da hipnose, e a minha criatividade é que vai me ajudar a ter escolhas, né? Criar novas escolhas naquela situação onde eu quero vivenciar. Sim, achar o caminho, digamos assim, né? Exatamente. Que interessante isso aí. A hipnose, como é que ela funciona? Eu sempre falo, já vieram outras pessoas aqui que trabalham com hipnose e eu tenho um bloqueio com hipnose, porque eu sempre fico com aquela sensação de que vão me tirar do meu... que eu vou perder a consciência do meu controle, exatamente. Sim. O que acontece, né? A hipnose criou-se esse mito, né? De que é uma pessoa tendo controle sobre outra. Não é isso. A hipnose, ela é algo muito natural que todos nós fazemos todos os dias. Né? A gente estava falando agora de assistir um filme. Quando eu assisto um filme, eu sou capaz de assistir a história, eu sei que é um filme. Né? Eu sei que o mocinho não morreu de verdade. Mas ele morre e eu choro.
Percebe? Sim, na real, é verdade, é uma viagem, Eu né? entro na história de uma maneira que eu acredito que aquilo está acontecendo, mesmo sabendo que não é. Isso é um processo hipnótico. Eu entrei de tal forma naquela historinha que eu acredito nela, meu inconsciente acredita nela. E aí eu choro, eu me emociono assistindo uma história. Isso já é por si só uma hipnose. É o dar super foco em alguma coisa. Dar foco em alguma coisa significa hipnose, né? E a gente faz isso dirigindo, a gente faz isso comendo, a gente faz isso estudando, a gente faz isso assistindo filme. É algo muito natural de todos nós. A diferença é, nós aprendemos como fazer isso e usamos a nosso favor para gerar mudanças nossas que nós queremos e não deixar que aconteça de forma aleatória, né? Porque é o que vai acontecer. Sim, daí é usar isso de uma forma direcionada. Exatamente. Se eu sei que eu sou capaz, eu vou usar para algo que seja útil para mim, né? Que eu possa utilizar a meu favor. Então, na verdade, não existe uma intervenção de um terceiro ou existe, por exemplo, quando tu vai fazer um treinamento, né, vocês. Primeiro lugar, esse treinamento ele é em grupo ou ele é individual? Nós fazemos atendimentos individuais para ajudar o ser humano a mudar, tá? Mas nós temos uma escola de programação neurolinguística. Sim. Então lá nós também ensinamos para que outras pessoas possam fazer o que a gente faz também. Tá. Aí é a sala de aula. Sim. Mas aí é para profissionais que possam passar adiante conhecimento ou existem turmas de pessoas que vão lá buscando essas ferramentas para si mesmo? É bem heterogêneo. Tem pessoas que buscam para mudanças pessoais, pessoas que buscam mudança de carreira, pessoas que buscam trabalhar com isso, né? Então a gente forma turmas assim de em torno de 20 pessoas. E aí, dos mais diversos tipos de pessoas, né? Isso que é mais legal. Nós conseguimos reunir esses grupos de pessoas diferentes, mas que têm algo em comum. Desejam aprender mais, a se conhecer melhor e gerar mudanças para si mesmos e para os outros. Agora, eu tenho observado uma necessidade muito grande das pessoas em buscar respostas e propósito, né? Eu atribuo isso realmente a uma dificuldade que as pessoas têm nessa nossa vida corrida de parar e pensar o que eu realmente quero, quem eu realmente sou, assim. E isso do autoconhecimento está muito forte, né, Marcelo? Bom, o Robson mesmo está falando que estuda PNL também, se interessa pelo assunto. Sim. E, Robson, o que tu, como alguém que estuda isso, o que tu sente? Eu acho que é isso que vocês estavam falando, né? A gente ter controle sobre a gente e, no meu caso, eu me comunico com a fotografia. Eu fotografo pessoas. Então eu consigo também ter um entendimento um pouco melhor delas, né? Movimentos repetitivos, formas de se comunicar, o cara que está esperando aqui de mão fechada, de braço cruzado, o que ele está significando quando ele vem para frente, né? Ao teu encontro. Então isso dentro de uma conversa, por exemplo, o quanto isso pode me ajudar a saber se ele está... vou estar me metendo no teu assunto, que eu nem domino. Mas que é um cara que vai estar afim de conversar comigo se ele escora para frente, se ele vai estar fechadão aqui, se ele não tiver afim de mim. Então isso tudo na fotografia e também nos meus treinamentos, que eu rodo há 6 anos no Brasil todo, me ajuda muito a eu conseguir usar exemplos e entrar na vida do cara, né, na fotografia dele, e conseguir fazer ele alcançar um outro nível. Assim. Eu uso isso tanto na fotografia quanto também no ensino dela. Não, até é interessante tu trazer, porque a gente vê que tem vários usos. Né? Não é, às vezes as pessoas até têm um pouco de medo de qualquer coisa. Quem não é tão aberto para esse tipo de assuntos, não, mas isso aí mexe com a minha cabeça, não sei. Mas, na verdade, nada mais é do que uma forma, um processo de autoconhecimento ou até mesmo de comunicação com os outros. Exatamente. Né? Exatamente. Algo natural nosso, né? O ser humano, ele é uma espécie que se comunica de uma forma diferente, né? Tem toda essa questão e como se comunicam de forma diferente os seres humanos, né? Muito. Também. Entre si, não só em relação aos outros animais. Isso que o Robson levantou, né? Da pessoa apenas se inclinar para frente, ela tá, de certa forma, comunicando que está interessada em alguma coisa, né? De que algo gerou interesse a ponto dela se inclinar, né? Então, existe também esse tipo de comunicação não verbal, que significa muito mais do que as palavras por si só, né? Mas também tem essa comunicação inconsciente, né? Que é uma comunicação que a gente nem se dá conta se a gente não aprende isso, né? Por exemplo, um tom de voz. Eu posso falar com você a mesma frase, mas com um tom de voz diferente. Isso vai ter um impacto muito diferente, né? Eu te dizer, para com isso, é diferente de para com isso, né? Então,
é um outro não verbal que vai gerar um outro significado. Para com isso. É diferente. Pra ser totalmente diferente, É mesmo. diferente, né? A palavra é a mesma, né? Mas o tom de voz comunica também. Sim, então na verdade tem uma série de aspectos aí e como eu digo, diariamente essas criaturas vêm aqui no meu sofá e eu fico pensando quantas horas o meu dia tem para eu conseguir dar conta de tudo que me interessa e fazer todos esses cursos e aprender isso tudo. Então, bom, tem também como aprender alguns princípios sem necessariamente a pessoa ter que fazer um atendimento muito longo, né? Sim. O mais legal da PNL, e isso que me chama mais atenção, né? As pessoas que criaram, entre aspas, que foram Richard Bandler e John Grinder na década de 70, eles não inventaram nada. Eles apenas observaram o ser humano tendo sucesso naquilo que fazia e perguntaram primeiro assim, existe um processo para o ser humano ter sucesso no que ele faz? Sim. Se existe esse processo, é possível outras pessoas aprenderem e replicar esse resultado? Sim, também. Então a PNL ela é o estudo daquilo que funciona. Você observar aquilo que funciona no mundo e replicar, para que você também tenha resultados para você. Então, aprender como nós fazemos para aprender. Isso que é o mais legal de tudo, né? Não é nada inventado, e sim observado e modelado. Alguma dúvida de que eu vou sair desse programa e acessar o Google e já ver livros sobre PNL? Nenhuma! A gente vai para o intervalo e já volta.